Bom dia, time Ambev. Estamos aqui na terceira aula de programação em Excel. Hoje a aula vai ser um pouco mais complicada, agora a gente tem uma certa bagagem, então dá para se divertir um pouco mais, dá para fazer algumas coisas mais complexas. Aqui, como vocês podem ver, a tabela que eu estou usando é bem maior do que a tabela que eu tinha na última aula. Eu também estou trabalhando com uma coluna a mais, agora eu trabalho com um banco de horas. Ou qualquer variável que eu queira, né? Na verdade, eu estou pegando aqui o exemplo banco de horas, todo mundo sabe que todo mundo aqui é controlado com banco de horas. Então aqui a gente tem alguns valores, cada um deles é associado a uma pessoa que pertence a uma área, etc. Então vamos lá. O que a gente vai começar aprendendo hoje? Hoje nós vamos trabalhar com condicionais. O que é condicional? Condicional é quando você quer que o programa execute uma função, se aquele elemento, por exemplo, suprir alguma necessidade. Por exemplo, se eu falasse, eu quero somar, eu quero ver o banco de horas das pessoas que pertencem à área de gente de gestão. Aqui que eu denominei GG. O que eu precisaria? Qual que é a condição? A condição é pertencer à área GG, certo? Então, esse é um exemplo assim falado, digamos assim. Como é que eu poderia escrever isso? Uma função que a gente vai usar bastante no dia a dia é a função soma C. Por que soma C? Porque ele vai somar se uma certa condição for suprida. Isso em português, né? Alguns Excel estão em inglês, aí a gente tem que colocar sum if. No caso aqui a gente está trabalhando só com o Excel em português, então aqui vai ser igual soma C. E aí, quando eu colocar o parênteses, ele vai falar o que eu preciso. Toda vez que eu colocar uma função, ele vai mostrar aqui embaixo. Então primeiro eu seleciono o intervalo. Quais são os elementos que eu vou estar analisando para fazer a condicional? Então, por exemplo, eu quero ver a soma dos bancos de hora das pessoas de uma determinada área. O intervalo vão ser todos os elementos, todas as pessoas. Mas qual coluna que eu pego? Qual a coluna que me interessa? São as pessoas? Eu vou selecionar por pessoa, se a pessoa for uma determinada pessoa? Não, eu vou selecionar pela área. Se essa pessoa pertencer à área de gente e gestão, eu vou fazer a soma, por exemplo. Então, eu vou selecionar aqui todas as áreas, certo? Aqui fala ponto e vírgula, passou para critério. Qual que é o critério? O que tem que ser verdade para eu fazer essa soma? No caso, se eu for colocar igual a alguma coisa, é só eu selecionar o que é essa alguma coisa. No caso aqui, eu quero gente de gestão, certo? Então, eu vou colocar aqui, ele já vai entender que eu quero que seja igual a gente de gestão. Põe um ponto e vírgula. E aqui, intervalo soma. Quer dizer o quê? Quais são os valores que eu vou estar pegando para somar? Eu não quero somar o banco de horas, então agora eu seleciono um intervalo que preencha o banco de horas, certo? Fecho meu parênteses, dou um Enter, 21 horas, que é a soma do Carlos com a Ieda, com o João, com o Donald. Então essas são as minhas 21 horas. Vamos ver se está certo? 1 mais 2 mais 3, 6. Mais 14, mais 1 em algum lugar, aqui. A gente vai ter as 21 horas, certo? Vamos fazer uma coisa diferente. Aliás, 1 mais 2 mais 4, né? Vai dar o 7, mais os 14, 21 horas. Mas vamos supor o seguinte, eu quero fazer isso para todas as áreas que eu tenho. Vamos supor que é uma tabela muito maior que essa. Ou mesmo essa, eu quero fazer para todas as áreas. Primeira pergunta, quais são as áreas que eu tenho? Aqui eu poderia ver sozinho e decidir. Mas claro, vamos usar o Excel para facilitar o trabalho. Selecionei todas as áreas, copiei, colei. Aqui tem repetições, certo? Eu não vou precisar achar duas vezes a mesma pessoa. Eu não vou precisar achar duas vezes o soma do banco de horas para gente gestão. Eu quero achar só uma vez. Não tem por que ter repetições aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo. Toda vez que eu tiver uma coluna ou uma linha com várias pessoas repetidas e eu quiser ter só uma vez cada pessoa para saber quais elementos distintos formam, como nesse caso aqui eu quero saber todas as áreas que eu tenho na minha cervejaria, independente de quantas vezes elas aparecem na tabela, eu seleciono tudo, venho em dados. Aqui nos dados você vai ter diversas opções para trabalhar com esse tipo de dados. Eu vou colocar remover duplicatas. Em qual coluna? Na coluna J. Vai falar o quê? Todo mundo que tiver repetido vai sumir e eu só vou ter uma vez cada pessoa. Dá um OK. Foram 21 valores duplicados e removidos, 6 valores restantes.
Ou seja, as 6 áreas que eu tenho na minha tabela ali são quais? Gente de gestão, packaging, engenharia, financeiro, segurança e processo. Se vocês checarem aqui, é realmente tudo que a gente vai ter são essas áreas aqui. Aí o que eu vou fazer, por exemplo? Eu quero achar cada uma deles, certo? Vou selecionar aqui, vou colocar igual soma C, abro o meu parênteses, qual vai ser o intervalo? Quais são os elementos que eu vou pegar? Quais são as áreas que eu vou pegar? São essas? Não, são esses elementos da área aqui. Por quê? Eu vou pegar todos esses elementos como critério para fazer a soma ou não. Beleza? Ponto e vírgula. Agora uma pergunta. Depois eu vou puxar essa função para baixo aqui e vou selecionar. Aliás, vamos fazer primeiro, depois a gente volta aqui. Mas então, qual vai ser o critério? O critério não vai ser o que está do ladinho, aqui, o gente gestão, por exemplo. Então, seleciono o gente gestão. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Quais são os valores que vão ser somados? Todos do banco de horas, certo? Dou meu aliás, fecho meu parênteses, dou Enter. Calculei a gente gestão 21 horas que nem antes, correto? E se eu pegar a engenharia, agora, e só passar para baixo, o que aconteceu? Ele está dando um número, não está? Mas esse número está certo? Pode até ser, mas se tiver muita coincidência. Por quê? Vamos selecionar aqui, ó, esse intervalo que a gente pegou para ver o que ele está mostrando. Aqui, beleza, o J5, que é o meu critério, dá certo, porque eu mudei de engenharia, de gestão para packaging. Porque eu desci um aqui, como eu disse, quando eu arrasto a fórmula dentro, ele vai arrastar sempre esses valores aqui para que a fórmula seja condizente. No entanto, eu só quero que esse valor desça. Esses valores aqui, eu quero que se mantenham. Vocês estão vendo que aqui não está selecionado o primeiro elemento? E se eu for lá no final, tem um elemento a mais em branco selecionado? Se eu repetir essa seleção para as outras, vamos pegar aqui o processo que fica mais nítido. Se eu pegar no processo, aí o processo eu errei grande o intervalo que eu quero. Por quê? Porque ele foi deslocado 5 elementos para baixo, quando eu só queria que esse elemento fosse deslocado. Então o que eu tenho que fazer? Aqui tudo bem, o critério vai ser alterado, porque os critérios estão embaixo um do outro. No entanto, o intervalo numérico vai permanecer igual. Então aqui eu estou indo de H cifrão 4 até H cifrão 30. Aqui eu estou indo de D cifrão 4, D cifrão 4 até D cifrão 30. Aí, dou um Enter, permaneceu. Quando eu puxar, agora sim, cada intervalo vai estar marcado corretamente, porque eu falei que eu não quero alterar quando eu fizer essa mudança. A mesma coisa se for para o lado. Se eu estivesse fazendo gente de gestão aí do lado package, do lado engenharia, do lado financeiro, eu teria que mudar o cifrão de lugar. Aliás, eu teria que mudar tudo, na verdade. Porque daí quando eu arrastasse a fórmula, ela iria sendo mudada para o lado, que não é o que eu quero. Beleza? Então aqui, essa é a maneira de fazer uma soma C. Ela está pegando uma condicional, pegando um critério, que eu tive que selecionar quais eram os elementos que eu ia ver para esse critério, qual é o critério que eu tinha, e copiando. Uma outra maneira de fazer isso é se, por exemplo, eu quero fazer a soma se os valores do banco de horas forem superiores. Eu quero ver, por exemplo, aliás, somando todo mundo que tem um banco de horas superior a 10. Soma C. Agora, qual vai ser meu critério de seleção? Vai ser o banco de horas. Eu vou ver se as horas nesse banco são superiores a um valor. Então, eu selecionei o banco de horas, ponho um ponto e vírgula. Qual que é o critério? Eu não quero que seja igual a nada. Eu quero qualquer valor maior que um dado. Então, se eu colocar maior que 9, aí eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu botei um sinal matemático, senão ele não vai reconhecer. Ponto e vírgula, selecionar o intervalo da soma, que é essa própria soma aqui. Fecha parênteses, Enter. Se eu somar as horas de todo mundo que tem mais de 10 horas, aliás, mais de 9 horas, poderia colocar uma hora igual a 9, eu vou ver que eu tenho 167 horas. Ou seja, como a gente trabalha, se a gente fala que a gente não quer ninguém acima de 40 horas, aliás, aqui no caso não vai ter ninguém. Se eu botar aqui 10 horas, eu sei quantas horas eu tenho acima das 10 horas, que é o limite que a gente pode trabalhar. Então, é basicamente quantas horas eu vou ter que trabalhar. Vou ter que reduzir. Até aí, acredito que nenhum problema. Eu posso fazer isso para qualquer tipo de critério. Eu posso ter mais de um tipo de critério, por exemplo. Se eu quiser usar 2 critérios, eu ponho soma Cs, com S no final, que daí eu vou poder selecionar vários critérios para fazer minha seleção. Tem outras maneiras de fazer, a gente vai ver agora como a gente trabalha no ordenamento de uma tabela assim.
Então, por exemplo, eu tenho essa lista, essa tabela, né, com diversas pessoas, diversas áreas, diversos bancos de horas. E para mim ficaria mais fácil, por exemplo, trabalhar em ordem decrescente de banco de horas. Por quê? Porque eu quero trabalhar, como a gente sempre faz, primeiro nos casos mais críticos. Então, vou selecionar todo mundo, Ctrl Shift para baixo e para o lado. Vou vir aqui, início, classificar e filtrar. Eu vou colocar personalizar classificação. Por quê? Eu vou classificar primeiro pelo banco de horas. Valores, ou seja, eu vou pegar a tabela onde estão escritos bancos de horas. Aqui ele vai pegar sempre a primeira linha da minha matriz como sendo os classificar por, que é o que ele está considerando como se fossem os títulos. Eu vou selecionar banco de horas, ou seja, eu estou selecionando a coluna que ele vai selecionar. Aqui eu posso colocar valores, cor de célula ou ícone da célula. Eu quero valores, porque é o valor do banco de hora. E eu vou colocar do maior para o menor. Se eu colocar OK, eu vi que apareceu tudo em ordem decrescente meu banco de horas. E ele muda todas as linhas, ele não muda só essa, aliás, ele muda todas as colunas, não só essa para ficar ordenado. Então aqui primeiro era o Carlos, agora é o Matheus. Ele mudou tudo para ficar da maneira que a gente queria. Eu posso fazer mais uma coisa melhor ainda. Eu vou classificar de novo, personalizar a classificação. Aqui beleza, tem essa classificação por banco de horas. Mas eu vou adicionar um nível. Aliás, antes de classificar pelo banco de horas, eu vou selecionar pela área. Aí eu posso fazer ou uma lista personalizada ou eu posso deixar em ordem alfabética. Como eu só quero mostrar que pode ser selecionado pela área, eu vou deixar em ordem alfabética. Os valores, que é o que está dentro da célula, de A a Z. E depois de classificar por área, eu vou fazer uma classificação por banco de horas, do maior para o menor. Certo? Quando eu der OK, o que vai acontecer? Ele separou, selecionando primeiro por área, em ordem alfabética das áreas. Ou seja, engenharia, depois de gestão, packaging, processo e segurança. E dentro dessa seleção aqui, ele fez um ordenamento pelo critério banco de horas. Por exemplo, em engenharia a gente tem 14, 13, 6, 3 e 1 horas. Em financeiro 18, depois 14. Em gestão 14, 4, 2 e 1. E assim por diante para todas as áreas. Eu posso fazer quantas classificações eu quiser. Aqui eu posso ir adicionando. Eu posso selecionar os escritores, por exemplo. Critérios. Aliás, quantos critérios eu quiser podem ser feitos. Mas essa é a ideia. Aliás, eu tenho que selecionar aqui a tabela, que senão ele vai dar um problema quando mandar fazer a filtragem. Personalizar a classificação. Vou adicionar mais um nível. Posso selecionar, por exemplo, mudanças. Valores do menor para o maior. Ok. Então, além dessas mudanças que a gente fez, ele fez primeiro por área, depois pelo número de mudanças, e dentro dos números de mudanças iguais, ele fez decrescente em banco de horas. Aí já começa a ficar meio confuso, já perde um pouco o sentido. Mas essa é a ideia. Eu posso colocar quantos critérios eu fizer, ele vai fazer em ordem e vai ter a resposta final. Então vamos voltar só para o que estava antes, que eu acho que fica mais claro. Aqui, excluir livro. Ok? Pronto. Então, só por área e depois pelo banco de horas. É assim que eu faço para classificar. Isso facilita na visualização. Então, agora, por exemplo, eu consegui separar por área. É mais fácil trabalhar com esses dados. Em ordem de banco de horas também fica mais fácil trabalhar. Então, se, por exemplo, eu for enviar os dados para uma pessoa específica, por exemplo, um staff, ou for enviar para um gerente, fica mais fácil para saber quais são os dados que têm que ser enviados, porque estão agrupados os dados específicos de cada área. Tudo bem? Só um segundo. Certo. Assim, esse método de usar if é um método mais simples, digamos assim, que são algumas funções que vão ter isso. No caso, a gente usou o soma C, né, usando a condicional. E se eu for escrever um programa, e se eu for fazer uma macro? Aí complica um pouco. Aliás, complica não. Fica mais parrudo, digamos assim. Eu vou inserir, por exemplo, um botão aqui, como já foi ensinado. Vou criar uma nova macro. Não existe macro nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que, por exemplo, quando eu apertar essa macro, ele vai pegar meu dado,
Vamos lá, então, como a gente aprendeu. Primeiro ele precisa saber onde ele está, né? Dimensionalizar x e y como inteiros. Depois x vai ser ActiveCell.row. E o y vai ser ActiveCell.column. Novamente, por que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o endereço da minha célula, tanto a linha quanto a coluna, para saber de qual célula eu estou falando. Agora eu vou escrever uma condicional. Como que eu escrevo? Eu escrevo if, em inglês se. Aí eu escrevo o critério que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou dizer que se o valor dentro da célula que eu selecionei, eu vou selecionar um usuário, por exemplo. Eu vou falar que se a minha célula, cells, entre parênteses, x, y, for igual, aliás, vou selecionar por área, a uma área específica, por exemplo, gente de gestão, então, ou then, eu vou escrever aqui o que eu quero que aconteça. Por que eu botei entre parênteses aqui? Porque eu quero que ele me diga se o que está dentro da célula é igual a essa palavra. E não é um número, não está sendo igual a um número, ele está sendo igual à palavra, a uma série de letras. Então eu tenho que colocar esses dois, essas entre aspas no caso, para ele reconhecer. Se for igual a agente de gestão, aí eu escrevo o que eu quiser. Eu vou dizer que, por exemplo, se for igual, eu vou copiar o nome da pessoa. Opa. Se for igual, eu vou copiar o nome da pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas para o lado. Então isso equivale a dizer que a célula x, y menos 1, certo? Aliás, x, y, eu vou selecionar a pessoa, eu vou ver se essa pessoa pertencer à área de gestão, ou seja, se x, y mais 1 for igual a agente de gestão, eu vou pegar o nome da pessoa e vou gravar onde? Eu vou gravar 6 para o lado, ou seja, cells x, y mais 7. Certo? Acabou o que eu tinha que fazer dentro dessa minha condicional? Se sim, eu ponho and if. Ou seja, acabou a minha condicional. Tudo bem? Vamos ver se isso daqui vai funcionar? Vem aqui no programa, seleciono uma pessoa, o Jonas. Cliquei no botão, não fez nada. Por quê? O Jonas pertence à área de gestão? Não. Então, se eu clicar no Jonas, nada tem que acontecer. Selecionei o Donald, cliquei, apareceu o Donald. Por quê? O programa entrou, fez o if, checou a área dele, viu que era agente de gestão, pegou esse valor e copiou aqui na frente, como a gente queria que acontecesse. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que eu fizer um laço ou um if, por exemplo, é importante, dê um espaço em tudo que estiver dentro do laço para você, dê um tab no começo, para você ver o que vai acontecer dentro dele, para você não se perder. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma condição. Entre o if e o end, tudo que está aqui eu vou colocar para o lado. Se eu for fazer, por exemplo, um laço para fazer isso para todas as áreas, eu vou colocar, primeiro eu vou criar um inteiro novo para ser o meu contador, né? Contador. Aí eu vou dizer que para o contador igual a 0 até quantas pessoas eu tenho? Vamos contar lá. Aliás, vamos colocar que vai ser igual a esse número de vezes aqui. Para ficar mais fácil, não ter que ficar alterando o programa toda vez que eu alterar minha tabela, né? De 0 até a célula 1, 2, menos 1, né? Opa. Menos 1. Porque como a gente viu, ele vai partir do 0. Aí aqui eu vou dar o tab para saber que isso tudo está dentro do meu for. E aqui vai ser x mais contador, certo? Porque eu vou fazer vai ser um laço, então eu vou estar descendo nas linhas conforme for aumentando o meu contador. Ou seja, eu vou querer pegar todo mundo da tabela de uma vez só. E eu ponho aqui um next contador para saber que aqui acaba o meu laço. Então aqui eu tenho duas condicionais, essa e essa, com distâncias diferentes para saber que elas acabam.
Então eu sei o que está dentro dos laços. O que vai acontecer nesse programa? Ele vai pegar a primeira célula que eu selecionei, vai pegar um contador, que vai de 0 até o número de pessoas na minha tabela -1, né? E ele vai pegar, vai ver se a pessoa que está selecionada no momento pertence à área de agente de gestão. Se ela for da área de agente de gestão, ele vai pegar essa célula aqui e vai falar que é igual à célula, que é igual ao nome da pessoa que ele está analisando, certo? Se não for, ele não vai fazer nada disso. Então vamos lá, vamos ver o que o programa vai fazer. Selecionei o Jonas. Quantas pessoas tem aqui? Vamos ver. A gente tem 27 pessoas. 27. Então seleciono o Jonas, botão 5. O que ele fez? Passou por todo mundo que era da área de gestão. Ele copiou o nome aqui do lado, como a gente falou que ele ia fazer, sem nenhum problema, tudo dando certo. O que eu posso fazer? Uma coisa importante de saber. Ele vai fazer essa checagem. Se for agente de gestão, if o valor for igual a agente de gestão, então ele vai fazer isso. O que eu posso escrever aqui embaixo? Se eu escrever else, o que isso quer dizer? Quer dizer, o else é se não, ou seja, caso essa condição seja falsa, ele não vai fazer isso. Vai chegar aqui e ele vai fazer o que está dentro entre o else e o end if. Então eu posso falar, por exemplo, que é para ele escrever na célula lá, x mais contador y mais 7, ele vai falar o quê? Que não é GG. Por exemplo, se eu chegar aqui no programa, selecionar, mandar rodar, ele falou, todo mundo aqui não é agente de gestão e esses aqui são agente de gestão. Ele copiou o nome porque eles são da área de agente de gestão. Esse é o caso de um if simples, com um else. Se, por exemplo, eu quisesse colocar mais de uma condicional, falo, não, eu só vou copiar. Se for de área de gestão, and, quer dizer, e, por exemplo, se o banco de horas dele for positivo. Ou seja, se eu tiver aqui cells, x mais contador, y mais quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Se y mais 5. Vamos dizer que for maior do que 4 horas. Maior do que 4. Aí ele vai falar a área. Caso contrário, ele vai falar que não é agente de gestão. Certo? Ou seja, tem duas condições aqui no if. Eu botei um e. Organização lógica, se eu coloquei um e, quer dizer que as duas condições têm que ser verdades para ele fazer isso. Então, eu vou chegar aqui, vou apagar essa linha aqui. Apaguei. Selecionei o Jonas, cliquei. Que foi? Qual é a única pessoa que tem mais de 4 horas? O Donald. Então ele botou Donald. Essas 3 pessoas aqui que pertencem à área de ingestão, mas não tem mais do que 4 horas, não entram na condição if. Então eles entram na condição else por definição e ele vai imprimir não é agente de gestão, assim como eu tinha mandado. Se, por exemplo, eu quiser classificar todo mundo com relação ao banco de horas, eu vou falar que eu não quero ninguém com mais do que 5 horas. Então, se eu falar aqui, qual vai ser a condição? Eu vou tirar a condição agente de gestão. Vou falar, se a pessoa tiver mais do que 5 horas, ele vai copiar o nome lá na frente. Se não, ele não vai... senão ele vai falar o quê? Vai falar, ok. Querendo dizer, não tem problema com o banco de horas dessa pessoa, por exemplo. Vou apagar isso aqui. Não precisa apagar, porque ele apagaria naturalmente, mas... Seleciono o Jonas, dou o botão. Quem que está com o banco de horas? O Jonas, o Kleber. Se eu selecionar todo mundo e fizer como na outra, retirar os duplicados, tirei os valores ok, né, no caso, tá aqui todo mundo que tem banco de horas positivo. Aliás, positivo não, maior do que 5 horas. É uma maneira de usar a função if aqui dentro. Eu posso falar, por exemplo, que eu quero todo mundo que tem mais do que 5 horas ou está com banco de horas negativo. Eu posso botar duas condições. E se qualquer uma das duas for suprido, ele vai entrar no if. Então eu vou colocar o que aqui dentro? Eu vou colocar a mesma célula, né, que é aqui eu tenho o banco de horas. Vou colocar, aliás, or, querendo dizer ou, se o banco de horas
for menor que 0, aí ele vai copiar o nome da pessoa. Caso contrário, ele fala que está ok. Se eu ver aqui, selecionar o Jonas e clicar, todo mundo que está com o banco de horas maior do que 5, aqui ó, todos que estão com ok estão com menos de 5. Ou se tiver negativo, ele também está colocando o nome. Por quê? Porque tem um banco de horas negativo. Certo? Se eu quiser, por exemplo, saber quem são essas pessoas, eu posso colocar uma coisa a mais. Eu posso, por exemplo, mudar a cor da célula deles para dizer se está positivo, grande demais, né, o banco de horas, ou se está negativo. Como que eu vou fazer isso? Vou deixar 10 segundos para raciocínio. Primeiro, eu vou colocar aqui. Essa função, aliás, eu vou colocar aqui. Opa! Se eu colocar cells, entre parênteses, a posição dela, ou seja, x mais contador y mais 7, que é o posicionamento da célula. Se eu colocar ponto interior, ponto color, eu estou querendo falar que eu vou mudar a cor de dentro da célula. Aqui quando eu ponho RGB, é para mudar a cor. R vem de red, G vem de green, B vem de blue. Então aqui é quanto vermelho vai ter na célula, aqui vai ter quanto verde e aqui quanto azul. Como é que eu faria para fazer ficar vermelho uma célula que está com um banco de horas positivo e verde uma que está negativo? O que eu quero saber? Eu tenho duas condições. Ou ele está maior ou ele está menor. Essas são as duas condições que eu vou pegar, certo? Então, eu vou falar, se o banco de horas for positivo, essa condição aqui, eu vou continuar querendo copiar o nome, certo? Só que eu vou querer, em adição, colocar uma cor. Só que eu não vou colocar cor nos dois casos, né? Então, o que fica mais fácil? Eu vou copiar isso daqui, vou retirar daqui. Vou continuar copiando. Se não fizer, ele realmente fala que está ok. Mas, aliás, aqui eu vou falar. Se ele tiver maior ou menor, eu vou pintar de vermelho. Eu parto do princípio que eu vou ter que pintar todos de vermelho. Aí eu faço um outro laço. Em que, se if a célula for menor do que 0, se o valor do banco de horas da célula for menor do que 0, então ele vai pintar aquele espaço de verde. Que é o segundo aqui, eu vou botar o máximo, 255. Está pintando de verde. Mas o que vai acontecer? Eu não pintei de vermelho? Aí eu não mandei pintar de verde? O que ele faz quando isso acontece? O último valor que eu coloquei numa variável é o que ele mantém. A última cor também vai ser a última cor que ele mantém. Então, se eu pintar todos que estão fora de vermelho e depois pintar de verde, só os que eu quero, ele vai ficar verde. Certo? Então, vou pegar aqui, vou selecionar, coloquei. Todo mundo que estava ok, continua ok. Todo mundo que estava positivo demais, continua positivo demais. E vermelho agora. E todo mundo com negativo ficou verde, como a gente pediu para ele fazer. Então, foi realizado corretamente. Vou aqui só apagar. Vou tirar a cor. Quando a gente quiser tirar uma cor, não pintem de branco. Cheguem aqui e coloquem sem preenchimento ou no fill em inglês, porque daí as grid lines, nessas linhazinhas, permanecem. Então, nosso programa faz corretamente o que a gente queria. Ele faz a mudança de cor, ele seleciona o que eu quero. Ele fala se está positivo, fala se está negativo. Assim, me facilita classificar as pessoas, como eu poderia ter feito mudando a ordem, etc. Mas são maneiras de fazer isso usando a macro e usando o if dentro da macro. Lembrando, o if pode ter ou e também. Ou seja, eu posso colocar quantas condições quanto eu queira. Se eu quiser colocar uma condição, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero que ele seja positivo e, aliás, maior que 5 e menor ou igual a 10. Esse valor aqui. E menor ou igual a 10. Ou menor do que 0. Esse valor aqui eu tenho que colocar entre parênteses. Por quê? Como eu disse na aula, essa condição toda aqui vai ser considerada uma só e essa daqui vai ser considerada uma outra parte. Se qualquer uma dessas duas for suprida, ele vai entrar no laço.
Para essa primeira condição aqui ser verdade, ele vai ter que ser maior que 5 e menor que 10, ou só negativo, certo? Porque tudo que está dentro do parênteses vai ser resolvido antes do que está fora. Aliás, vai ser resolvido antes do macro. Se eu colocar uma outra condição aqui com ou, aliás, se eu colocar aqui uma outra condição com ou, por exemplo, menor que 0, Ctrl C, ou maior que 15. Qual que é a nova condição que eu vou ter? Eu vou ter que, para o geral, para ele entrar nesse laço, ou maior que 5 e menor que 10, ou menor que 0 ou maior que 15. Se qualquer uma dessas condições for suprida, a condição total é suprida. Então, esse é o uso dos condicionais. Sempre lembrar, você começa com if e termina com and if. Se você quiser fazer uma condicional no meio, que é sempre feita quando ele não entrou no laço, você põe um else. E é isso. Lembrando sempre de fechar os laços. Você também pode colocar e ou no laço while, quando você está fazendo várias condições, para poder salvar, por exemplo, enquanto o contador for menor e diferente de 1 milhão, por exemplo, você pode fazer, ou se você estiver vendo alguma coisa do gênero, da célula não está vazia, porque daí você para o programa, você também pode fazer isso no while. O if é utilizado assim, é quando eu quero ver uma célula, o que tem na célula, comparar alguma coisa, para depois tomar decisões baseadas nesse critério. Aí eu posso usar quantos critérios eu quiser, eu posso colocar vários ifs, eu posso colocar if dentro de if, e um laço dentro do if, eu posso fazer uma zona completa. Só lembrando sempre, mais uma vez eu vou falar isso, prestem atenção onde você está começando e terminando cada laço seu, para não fazer confusão. Aqui eu tenho esses 3 laços menores. Deixa eu achar aqui. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 laços menores dentro, 3 condicionais, né? 3 conjuntos menores, dentro de um grande laço de for. Então, cada vez que eu for fazer o for, eu vou entrar aqui e vou checar. Se não estiver dentro desse critério, ele vai fazer isso. E depois ele vai fazer uma outra checagem, independente dessa, que se for verdade, ele vai realizar. Tudo bem? Então é assim que a gente vai usar os laços, para qualquer tipo de condicionamento que a gente for fazer. Dá para fazer inúmeros conjuntos, inúmeras condições. Uma coisa que a gente pode fazer sempre é, por exemplo, fazer uma condicional. Se a célula, por exemplo, chegar no Carlos, eu vou parar de fazer essa contagem. Eu vou mudar o valor do meu contador. Eu posso fazer isso também. Então, por exemplo, quero que pare no Carlos. Ele vai fazer tudo isso até chegar no Carlos. Então, if aí minha célula, se a minha célula quer x mais contador y, certo? Se isso for igual ao Carlos, ou seja, cheguei no nome que eu queria. Esqueci do them. Então, contador igual. Eu quero que ele chegue no final, certo? Eu quero que ele seja esse valor, porque uma vez que ele for esse valor, ele vai parar. Então, eu vou variar o valor do meu contador. E eu vou terminar meu if. Certo? O que vai acontecer quando eu rodar meu programa? Chega aqui, ele parou no Carlos. Por quê? Aquele lacinho que eu coloquei chegou no Carlos, achou o if, esse if aqui se tornou verdade, ele alterou o valor de contador, me fez sair do laço. É uma outra maneira de usar o if dentro de um laço. Por exemplo, se eu quiser fazer noções para sair desse laço ou para imprimir valores dependendo das condições, também podem ser colocadas dentro do if. Pode usar à vontade, só presta atenção no que você está variando, quais são as condições e nesses laços. Se eu quero e ou, desenhar sempre ajuda, colocar dentro de parênteses, você vê qual condição maior que eu quero. Depois você vai subdividindo. Se eu quero e ou, põe dentro de parênteses. É sempre mais fácil de lembrar qual que está sendo prioritário. Mais uma vez, quando eu ponho e, as duas condições que estão sendo relacionadas têm que ser verdade, para que ele entre no laço. Se eu ponho ou, apenas uma delas tem que ser verdade. Se as duas forem verdades, ele também entra no ou. Ele só não vai entrar no ou se todas as condições que eu colocar forem mentira. Não forem falsas, digamos assim.
E o E ele vai entrar somente se todas forem verdade. Então foi isso, a aula de condicionais. A gente pode usar mais uma vez tanto na planilha quanto nas macros. As macros, como sempre, dão muito mais possibilidade de trabalho, mas também uma complexidade um pouco maior. Lembrem-se de treinar, então podem ver os exercícios resolvidos para consolidar o conhecimento, até para surgirem dúvidas, para verem técnicas diferentes de utilização dos laços, né? Sempre é bom pensar maneiras diferentes de usar o for, o while, condições if. Vai ter um exercício que deve ser resolvido usando esses mesmos dados aqui que vão estar postados. Então treinem. Próxima aula, aula de dúvidas. Então levem suas dúvidas, anotem. É sempre bom poder estar lá para responder, né? É aquele momento que essa dificuldade dos cursos online, lá a gente vai precisar desse presencial para poder efetivamente tirar as dúvidas, facilitar. Não se sintam acanhados, todo mundo tem dúvida. Eu realmente tenho um monte de coisa que eu não sei, que eu estou tendo que aprender para poder não falar bobagem. E é isso aí então, bons estudos a todos e até a próxima vez.